Olá pessoal, professor Christian Pires aqui falando. Esse vídeo será um pouco diferente, não é resolução de atividades, mas são correções e adequações que precisam ser feitas nesse PET, né, para o terceiro ano do ensino médio, volume 2. Foram algumas correções que eu acho que irão facilitar o seu estudo relacionado ao PET. Então vamos lá? Então, esse patch será distribuído de forma com 6 semanas. Então, eu fui pegando de cada semana e vendo alguma coisa que poderia ser melhorada ou corrigida, ok? Para evitar algumas confusões. Olha, então na primeira semana, lá no patch vai ter essa parte aqui. A interseção dos eixos é chamada a origem do sistema, vai ter um textinho aqui explicando, e tem a figura de alguns pontos marcados em um plano cartesiano. Aí, o que estiver marcado aqui é o que está errado lá no PET, ok? Então, o que está errado? Ó? Aqui tem um erro, nesse ponto O, no ponto G também tem um erro, e no ponto C também tem um erro. Então, as correções são: a coordenada correta do ponto C é menos 2, menos 3. Lá está invertido no PET. Do ponto O, faltou o outro zero aqui. E no ponto G ficou invertido. Na verdade, é 0, menos 6. O menos 6 é a coordenada do y e não do x, como ficou aqui, ok? Mais uma coisa. Depois vai ter um texto e essa fórmula aqui. E abaixo vem fórmula da distância entre dois pontos no plano. Só que o jeito que ficou aqui a formatação, ficou parecendo que isso daqui é o título do texto que segue abaixo. Mas não é. Isso daqui é o nome que a gente dá para essa fórmula, a fórmula da distância entre dois pontos, ok? Então, essa expressão corresponde a essa fórmula aqui em cima. Aqui eu só expliquei, né? Que o local da escrita ficou confuso, mas corresponde à fórmula que está acima dela. Então, é isso daqui. Continuando. Então, ainda na semana 1. Depois tem um exemplo da utilização dessa fórmula da distância de dois pontos. Aqui é só uma complementação, não tem erro, tá? Ao final, chegou que a resposta é raiz quadrada de 89. E logo, já apresentou a sua aproximação decimal, que seria aproximadamente 9,4, e esse número aqui, grande aqui. Aí, por que eu coloquei isso daqui? Geralmente, as raízes aparecem para você nos exercícios, na hora de marcar, de forma fatorada. Não é muito comum aparecer ela com uma aproximação decimal. E por que apareceu aqui? Porque 89 é um número primo. Então, não teria como a gente fatorar ele, a fim de colocar a raiz aqui de forma fatorada. O 89 só divide por ele mesmo. Então, não teria um número ao quadrado que poderia sair do radical. Ok? Então, aqui é apenas isso. Para a gente frisar que, nesse caso, ele colocou o resultado aproximado, né, da raiz quadrada de 89, porque ele é primo e não, dessa forma não aceita uma fatoração. E ainda, assim, não aceita a fatoração ao ponto de sair da raiz, né? Que a fatoração dele seria 89 mesmo. E, portanto, colocaram um valor aproximado para ser o resultado de forma decimal. Mas, se fosse, então, em uma prova, em uma questão fechada, geralmente a resposta seria raiz de 89 de fato, para você marcar, tá? Continuando. Ainda na semana 1, apresentou esse exercício aqui, ó. Alex gosta de codar, programar, para estudar matemática. Ele fez no celular um programa ao lado, então esse programa aqui, para calcular a distância entre dois pontos. Por distração, Alex se equivocou nos parênteses e, em vez da fórmula correta, colocou no programa e apresentou aqui essa fórmula. Se você notar, tem até uma diferença aqui em cima, na linha, na formatação aqui da linha. Parece que eram duas linhas, mas de fato aqui teve um erro. Essa aqui é a programação que, nesse caso aqui, o Alex fez. E como eu disse, tem um problema nos parênteses. E, de fato, tem um parênteses aqui que está no lugar errado. Mas isso daqui não corresponde ao que está aqui. Aqui a fórmula está certa. Então, está como se isso aqui tivesse correto. Na verdade, então, a fórmula ficaria desse jeito aqui, ó. Se eu pegar a fórmula que está escrita aqui, na programação, está calculando dessa forma. Então, está errada, né? Porque isso daqui também fica dentro do radical, igual está aqui,
ok? Então, nesse caso aqui, a fórmula está errada porque está representada desse jeito e não desse que seria a fórmula correta. Então, aqui deveria estar dessa forma. Mas quando você for fazer, você deve utilizar realmente essa correta, ok? Agora na semana 2. Na semana 2, vai te mostrar aqui, está calculando agora sobre coeficiente angular, coeficiente linear, fala sobre função afim, e aí te deu alguns exemplos aqui. Primeiro analisando o coeficiente angular, que seria o A. Te deu um exemplo aqui de um A positivo, né, A maior que zero, e a reta crescente. De um A igual a zero, aí, como mostrou que a reta vai ser horizontal. Se o A for negativo, menor que zero, então a reta é decrescente. E aqui veio uma reta vertical, retinha aqui, ó, em pé, digamos assim, né? Mais fácil de entender. E veio, não existe A, e colocou reta vertical. Olha, esse não existe aqui, a gente não pode confundir ele com nulo ou zero, porque é diferente em matemática, não existe de zero. Que a gente costuma, né, associar as duas, não existe, então é zero. Nesse caso aqui não, tá? Esse não existe, ele não é definido. E aqui colocaram uma análise de B, porém utilizaram só um tipo de reta. Tá vendo aqui que a reta que utilizaram é crescente? Mas depende do A, né? Essa reta pode variar igual variou do lado de cá. Então, eu fiz algumas observações. Ó. Na primeira marcação, temos o símbolo de não existe para o A. Primeira marcação que eu quero dizer é o primeiro retângulo aqui que eu marquei. Mas é bom explicar que não existe é diferente de nulo ou zero. Neste caso, não existe a tangente do ângulo formado pela reta, porque o ângulo que existe nesse caso é de 90 graus, mas a tangente de 90 graus é indefinida, pois seu cálculo resultaria em uma divisão por zero, que por sua vez também é indefinido. Então, tipo assim, ó, quanto que é 2 dividido por zero? Não existe esse resultado, porque uma divisão por zero ela não é definida, não é zero, entendeu? A gente não definiu no campo de matemática a divisão por zero. E para calcular a tangente, se você fosse fazer a verificação aqui do cálculo, se a reta for vertical, daria algum número dividido por zero, e por isso ela é indefinida. Então, se ela é indefinida, a inclinação da reta é indefinida. E como a inclinação é o próprio A, o coeficiente angular é indefinido, ou seja, ele não existe. Então, essa é a relação. E na segunda, como eu expliquei, mostrou aqui a variação de B, mas não variou a forma da reta, né? Então, eu vou apresentar aqui todas as variações, para a gente não confundir. Olha, então vou apresentar a variação com o A e com o B, com o coeficiente angular e com o coeficiente B. Com o coeficiente A, o angular positivo, então vai ser um número maior que zero, a reta sempre será crescente, né? Então, se você pegar do sentido da esquerda para a direita, ela sempre vai estar subindo, porque no gráfico, no plano cartesiano, os números sobem de forma horizontal da esquerda para a direita. Então, olha, primeiro caso, então A maior que zero e B maior que zero, os dois positivos. A reta vai estar nessa posição aqui, ó, acima do eixo das abscissas e interceptando o y nesse ponto B, que vai ser o coeficiente linear. Novamente o A maior que zero, mas agora o B é igual a zero. Então, seria uma reta tipo 3x, 4x, 5x. Não tem o B, não tem aquele número depois do termo que tem x, sabe? Não tem o número sem x. E depois, o A maior que zero, mas agora o B negativo. Então, seria uma reta tipo 2x menos 3. Então, agora, ela continua sendo crescente, né? Porque o A é maior que zero. Mas ela intercepta aqui no eixo de y, no eixo das ordenadas, abaixo da abscissa, porque intercepta no ponto negativo, ok? Agora, vamos variar o A sendo negativo. Então, agora a reta nossa vai ser decrescente. Olha, então a primeira reta é decrescente, coloquei A menor que zero e o B também menor que zero. Então, vai pegar aqui embaixo e a reta é decrescente. A menor que zero e B igual a zero. Decrescendo e vai interceptar no próprio 0, 0 aqui, né? Na origem, né? Porque o B é zero. E depois, decrescente, mas agora com B maior que zero. Então, ela intercepta no Y acima da abscissa. Ok?
Se tiver alguma dúvida, dá uma pausinha no vídeo, dá uma olhada certinha em cada exemplo e as suas definições. E agora, o coeficiente angular nulo. Então, o nosso A seria zero. Não vai ter um termo multiplicando o x. A gente vai ter só um número, seja positivo ou negativo. Olha, então para o A zero e B maior que zero, tipo y igual a 2, seria esse tipo de reta, ou y igual a 3, assim por diante. Essa daqui, ó, ela está em cima do próprio eixo de x. Nesse caso, os dois são zero, tanto o A quanto o B. Então, seria a reta y igual a zero. E depois, A igual a zero e B menor que zero. Aí seria tipo y igual a menos 5, y igual a menos 10, o y igual a um número negativo. Então, vai ser uma reta horizontal, paralela ao eixo das abscissas, né, ao eixo do x aqui, abaixo dela. Ok? Então, olha, eu coloquei o A maior que zero, menor que zero e igual a zero. E variei também o B dessa forma, maior, menor e igual a zero. Mas e as retas verticais? Então, uma reta vertical seria desse tipo aqui, né? Uma reta vertical é quando a gente coloca x igual a um número. Tipo, x igual a 2, x igual a 3. A qualquer número, coloquei aqui x igual a k, que pode ser qualquer número, tal que, essa barrinha significa tal que, k pertence aos reais. Então, k pode ser qualquer valor. Retas verticais são da forma x igual a um número qualquer. Essa na imagem, por exemplo, é x igual a 2. Então, essa aqui é x igual a 2, tá? Então, x igual a 2 é a equação da reta, porém, não corresponde à equação reduzida da reta y igual a x mais b. Aí aqui vai ter uma situaçãozinha assim, que pode parecer um pouquinho complicada, mas eu vou explicar. Quando você coloca x igual a 2, você pode pensar assim, não, então meu y é zero, que o y não apareceu, o meu a é 1, que seria 1 vezes x daria o próprio x, e o b, nesse caso aí também seria zero, né? Porque o b fica depois do igual, no caso, né? Porque eu passei o x para lá, ou o meu b seria menos 2 e tal. Você pode tentar conciliar esse x igual a 2 com essa reta, com essa forma da reta, y igual a ax mais b. Mas não dá. Vou explicar por quê. Esse a não é inclinação, e quando a reta é vertical, não existe a inclinação. Então, não tem como a reta vertical ser da forma y igual a x mais b. Mas x igual a 2 não é a equação da reta, só que não é reduzida, então ela é a geral, ela corresponde à equação geral. Pois esse a na equação reduzida, como já vimos, representa a inclinação da reta, que é a tangente da reta, mas essa tangente é indefinida para o ângulo de 90 graus. Portanto, nesse caso, a equação corresponde à equação geral da reta, da forma ax mais by mais c igual a zero. Então, assim, ó, eu sei que vai ficar um pouquinho complicado, mas é que a gente acabou complicando mesmo. Mas esse azinho aqui, da equação geral, não é o mesmo azinho da equação reduzida. Utilizaram-se as mesmas letras. Tem gente que utiliza essa reduzida com mx mais n. Às vezes é até bom para não confundir com a geral aqui, tá? Mas nesse caso, então, esse A não tem a ver com esse A aqui, e esse B também não tem a ver com esse B aqui. Nesse caso, são coeficientes na reduzida, e nesse caso aqui da geral, não. Eles não chegam, a gente não chama eles nem de coeficientes. Geralmente na definição fala que são constantes reais. Então, são números reais, positivo ou negativo, que irão multiplicar as variáveis x e y. E eles não podem ser nulos ao mesmo tempo. Ou seja, se o A aqui for zero, tem que ter o B. E se o B for zero, tem que ter o A. Então, não pode ser ao mesmo tempo. E nessa equação geral, o A não é coeficiente angular, como eu disse. Ele é apenas uma constante, ou seja, um número que multiplica a variável x. Aí agora eu vou, para dar de exemplo, vou pegar essa reta aqui, tá? No caso, então, dessa reta acima, x é igual a 2. Se você fizer x igual a 2 em um programa, ou representar ela de forma de reta, seria essa reta aqui, tá? Esse ponto de B aqui, então, seria o ponto 2 da reta x. Temos uma equação geral da reta, da forma ax mais by mais c igual a zero, na qual, então, nosso A de fato é 1, que ficaria 1 vezes x, que é o próprio x. O B é zero, que não temos o termo y aqui.
E o C é menos 2. Ah, é menos 2 porque ele estava, teoricamente, do lado esquerdo, né, do igual. Como aqui eu passei ele para o lado direito, a gente fala trocou o sinal, né, o oposto dele. Então, de menos 2 passou para 2 positivo, certo? Então, temos essa diferença, tá? Então, por isso que as setas verticais não podem ter uma equação reduzida, mas elas têm a equação geral. E lembre-se que esse Azinho e esse B da reduzida não correspondem ao A e ao B da geral. Ok? Continuando. Na vida real, acontece no gráfico. Aí, esse caso aqui é um caso de regressão linear, esse exercício. A gente pode ter assustado, né, que é um exercício assim, foi um pouco diferente, mas tem relação com a função afim, né, que você faz uma regressão linear, então você chega em uma equação de uma reta da função afim, representada pela função afim. Aí, o que é o interessante nesse exercício? Depois eu ainda vou fazer algum vídeo mostrando. Esse tipo de exercício é muito bom fazer em Excel, porque tem muitos cálculos, né? Ou pelo menos utilizando uma calculadora, para fazer essa parte aqui de cima e depois jogar aqui embaixo. Mas claro, né, se você também estiver disposto a fazer no papel, é muito bom para praticar manipulação algébrica, né? Aqui você vai fazer várias contas até chegar de fato nos coeficientes A e B. Então, nesse caso aqui é só um lembrete, tá? Regressão linear não faz parte do planejamento, né, da BNCC, mas é um exercício bom de se trabalhar, porque ele realmente é relacionado à função afim e tem bastante manipulação algébrica. E faz muita parte, sim, do campo de estatística. Então, com todo mundo que faz aí uma faculdade, geralmente tem a matéria de estatística, pode ser que você chegue a ver isso, ou mesmo quando for fazer alguma pesquisa relacionada à sua área, também se utiliza muito regressão linear. Agora sobre a semana 3. Na semana 3 você vai ter essa parte aqui, falando sobre sistemas. E aí ocorreu alguns erros, tá? Aqui tem um erro, aqui e aqui. Quais são esses erros? Então, na primeira marcação, o correto aqui não é 5, mas sim menos 4, que é o que vai estar lá em cima, antes disso daqui. Na segunda marcação, esse menos 1 aqui que está multiplicando, ó, na verdade, ele multiplicou foi a equação de cima, ok? Observa que o A passou para menos A, o B para menos B. E aqui, como era menos 4, o correto, passou para 4 positivo. Então, como eu já mostrei também, esse 4 ali também estaria errado, ok? Tanto é que depois, quando você vai fazer a continha aqui, ó, aliás, esse primeiro aqui, o 4 ainda é positivo, ok? Não negativo. Eu coloquei menos 4 aqui, que é o resultado dele final, tá? Mas aqui ele ainda é positivo, que depois queria multiplicar por menos 1. Então, aqui seria o 4, que é o que está aqui de fato, ó, aqui em cima. Depois multiplicado por menos 1, então esse aqui ficaria aqui em cima. E aqui daria o menos 4. E aí, então, é somado a cada variável aqui com a sua correspondente. Ó, 5A mais menos A seria 4A, mais B mais menos B, então vai eliminar, e 16 mais menos 4, então aqui ficaria o menos 4, que seria de fato igual a 12. E aí o restante ficou correto, ok? Então vamos lá, dando sequência. Aqui ocorreu novamente uma confusãozinha que dá por conta da posição que colocaram o nome da equação. Então essa forma aqui de equação é a forma reduzida da reta. Então, isso aqui não corresponde ao texto de abaixo, corresponde a esse aqui em cima. Foi só essa também que eu expliquei ali. Aqui, faltou dizer aqui qual ponto, né? Ó, nesse último cálculo, em vez de usar as coordenadas do ponto A, poderíamos ter usado as do ponto B. Nesse caso aqui seria o B. Foi o que ele falou lá em cima. E aqui, novamente, o mesmo problema. A equação geral da reta corresponde a isso daqui, não que está abaixo. Só explicando ali novamente. Agora aqui, a mesma confusão, isso aqui corresponde a essa forma de equação, tá? Não ao que está escrito abaixo. Agora na semana 4. Aqui apareceu
duas retas que formaram um triângulo retângulo, né? Vai te explicar aqui umas relações para a gente chegar a como a gente encontra se uma reta é perpendicular à outra. E aqui teve um problema, ó. Alfa mais beta, de fato, é igual a 180 graus. Aqui, ó, alfa e o beta. Juntando os dois aqui, daria 180 graus. Ok? Só que isso não implica, essa setinha implica, que alfa seria igual a menos beta. Na verdade, não. Isso implica que a tangente de alfa é igual a tangente de menos beta. Ele até usa isso aqui na frente. Então, aqui faltou colocar tangente, tá? Tem um TG aqui antes do alfa e um TG aqui antes de menos beta. Essa tabela, então, resume todas as possibilidades. Aí aqui vai ter uma tabelinha relacionando, então, as posições de uma reta com a outra em relação aos coeficientes, né? A, B, C e D. Ó, observa que a reta verde é da forma AX mais B. Então, o angular da reta verde é o A e o linear é o B. E da reta, no meu caso aqui, é um azul claro, né? Não sei se seria cinza aí no seu, mas no meu caso aqui, essa reta S, que é um azul claro, o coeficiente angular dela é o C e o linear é o D. Aí aqui as relações ficaram erradas, tá? Aqui, ó. O que eu quero analisar é A com C e B com D, não o A com o próprio B e o C com o próprio D. Aí aqui embaixo eu fiz da forma certa, tá? Olha, então quando o A for igual ao C, então essa inclinação dessa reta for igual à inclinação da outra, e o B e o D também forem iguais, a gente fala que as retas são paralelas coincidentes. Elas vão estar exatamente uma em cima da outra, ok? Agora, quando A for igual ao C, então a inclinação é a mesma, porém B é diferente de D. Aí os coeficientes lineares são diferentes. As retas serão paralelas, mas distintas. Então, tipo assim, ok? Paralelas, mas não em cima uma da outra, distintas. E ainda, agora quando o A for diferente do C, então as inclinações são diferentes, só que A vezes C, se você multiplicar os dois coeficientes, você encontra menos 1 no resultado. Aí essas retas são perpendiculares. E ainda, se for diferente, mas a multiplicação não for menos 1, as retas são concorrentes não perpendiculares. Aqui, concorrente quer dizer que elas têm um ponto em comum. Então, elas interceptam, né, uma a outra. No caso, quando o resultado dá menos 1, quer dizer que além de ter um ponto em comum, elas fazem uma quininha, né, tem um ângulo de 90 graus. Agora, quando não dá menos 1, quer dizer que elas cruzam-se, mas sem fazer o ângulo de 90 graus. A gente falou oblíqua, aqui falou não perpendicular, mas dá na mesma, tá? Então, a forma certa é essa daqui, ó. Ok? Desse quadro aqui em cima. Continuando. Na semana 5, aqui foi apenas uma questão que ficou muito próxima aqui, ó. Ficou parecendo que era 10%. Aqui é o meio, mas são duas coisas distintas, tá? Aqui está falando que a probabilidade, ela será um número ou o zero é menor ou igual à probabilidade, que a probabilidade é menor ou igual a 1. Ela vai estar entre 0 e 1, podendo ser ambos, tanto 0 quanto 1. Mas ela não será maior que 1 e ela nem será menor que 0, não será um número negativo. E também, ou, que a probabilidade pode ser representada de outras formas, né? Se for em porcentagem, quer dizer que a probabilidade vai estar entre 0% e 100%. Podendo ser ambos também, né? Assim, não de forma concomitante. Então, ela pode ser 0% ou até o 100%. Mas ela não irá passar de 100% e nem será menor que 0%, tipo uma porcentagem negativa. Aí aqui é só divisão mesmo, tá? Do espaço aqui, porque aqui ficou muito próximo e ficou parecendo que isso aqui poderia ser 10%. E ainda nessa semana apareceu essa figura, ó, essa imagem aqui do N. Pelo que a gente entende que foi a intenção dessa imagem, é como se aqui em cima fosse só uma opção de caminho. Então, a probabilidade seria 1 sobre 1, porque você tem só um caminho. Aí depois eu criei dois caminhos. A probabilidade de escolher um dos caminhos passa a ser 1 sobre 2. Aí, à medida que eu vou criando mais caminhos, a probabilidade de escolher um dos caminhos é 1 sobre o número de possibilidades que eu tenho de caminhos. Ou seja, se eu tiver N caminhos, a probabilidade para escolher um desses caminhos é 1 sobre N.
Aí, pelo que eu entendi da imagem, aqui seria 1 sobre 1, aqui 1 sobre 2, até chegar no 1 sobre n, tá? Foi só uma questão, assim, um detalhezinho, né? Mas que ajuda a gente a entender o raciocínio aqui que está mostrando. Então, seria 1 sobre n, 1 sobre 2, até chegar no propriamente 1 sobre n, que é a quantidade de vezes que você dividiu esse caminho original. Agora, na semana 6. Aqui teve alguns problemas nos nomes, né? Porque ele colocou dois eventos com a mesma letra, o evento A duas vezes. Então, esse aqui deveria ser o B, né? Que a gente costuma utilizar o A, depois a gente utiliza de praxe o B. Mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Mas não a mesma, né? A mesma letra não pode representar dois eventos. Então, como eu expliquei, provavelmente esse aqui seria o B. E agora essa tabela também ficou errada. Aqui é a condição para a gente saber se os eventos são independentes ou são dependentes. Independentes é quando um evento não influi no outro. E dependentes é quando eles influem, né? Então, assim, o correto dessa tabela é o que eu fiz abaixo. Eventos independentes. Isso aqui lê assim, probabilidade de B dado A é igual à própria probabilidade de B. E probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. Aí faltou aqui em cima, né? Colocar essas outras partes aqui da probabilidade condicional que a gente fala. Probabilidade de B dado A quer dizer assim, você tinha um evento B e tinha um evento A. Ou na outra ordem, né? Evento A e evento B. Aí, aconteceu já o B. E você já sabe que aconteceu o B. Se mesmo assim a probabilidade de acontecer o A não foi alterada, quer dizer que os eventos são independentes, um não influi no outro. E também vice-versa. Agora, se aconteceu o evento A, e você sabe que aconteceu, e mudou a probabilidade de B, o resultado não deu a mesma probabilidade de B agora, quando você calcula ela, considerando que já aconteceu o evento de A, quer dizer que eles são dependentes. Então lá no PET tem a explicação certinha, apenas a tabela que estava errada, tá? O correto é essa aqui de baixo. Então espero que tenham gostado. A princípio eu creio que somente essas correções e adequações que são necessárias, mas acho importante que você dê uma olhadinha, porque de fato, na hora que a gente está aprendendo a matéria, né, alguma coisinha que aparece assim errada pode te fazer ficar várias horas pensando sobre aquilo, pensando que você tinha entendido e acha que você não entendeu, mas na verdade é o material que está errado. Então, eu levantei essas possibilidades. Se você achar que tem mais, deixa aí nos comentários. Ou se você não concorda com uma delas, também pode deixar nos comentários que a gente dialoga sobre, né? Isso aqui é um canal aberto para a gente discutir da melhor forma, ok? Espero ter ajudado e até a próxima. Professor Christian Pires.